Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, cabe a você, por si mesmo, perceber que o Evangelho que você ouve sendo pregado por aí nas denominações não é o Evangelho genuíno. E não é mesmo. Então, você tem que perceber isso por si mesmo. Porque é a sua vida que está correndo o risco de estar sendo arrastada para a ruína e perdição. Porque a consequência de alguém ficar envolvido e enredado por um outro evangelho diferente, por alguém tolerar de boa mente quem vem pregando outro evangelho, por alguém se desviar da verdade do evangelho genuíno e passar para um outro evangelho, a consequência disso, quem vai sofrer é você. Porque quando você deixa de permanecer na verdade do evangelho genuíno e vai para um outro evangelho, a sua vida passa a não mais obedecer ao evangelho genuíno, e sim a outro evangelho, que não tem nada a ver com o evangelho genuíno. E essa desobediência, para todos aqueles que desobedecem o Evangelho, já existe uma sentença. Leia na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, e você vai ver o que vai acontecer com aqueles que desobedecem ao Evangelho. Estes, como está escrito lá, sofrerão penalidade de eterna destruição, serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, isso vai acontecer mesmo. É o que está escrito, não vai mudar. Só vai se confirmar. Só vai se confirmar na vida daqueles que insistirem em não obedecerem ao Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Então, hoje, a maioria das pessoas que estão por aí nas denominações estão obedecendo a um outro evangelho. Já se desviaram do evangelho genuíno e foram para outro evangelho, que está levando muitas vidas, infelizmente, para a ruína e perdição. Essa é a consequência que está acontecendo hoje. Isso dá para você notar, dá para você perceber. Porque isso está acontecendo de forma muito clara e evidente, de forma explícita. E assim você consegue ver. Só não vê quem não quer. Porque tem muitos que veem isso e fingem que não veem. E continuam insistindo nessa teimosia de viver desobedecendo ao Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. E praticando as coisas que esse outro Evangelho os leva a fazer. Porque foram condicionados, sugestionados por esse outro Evangelho a praticar coisas erradas, praticar misticismo, comércio, a se entregar a fábulas, invencionices, a seguir o cristianismo, a procurar prosperidade financeira, a querer ficar rico, a servir as riquezas de Mamon, porque foi fascinado pelas riquezas. Porque esse outro evangelho só leva as pessoas a pensarem em coisas terrenas, a se envolverem em negócios desta vida. Existem muitos ensinos de demônios no meio desse outro evangelho, misturado a outro papo pervertido. Existe outra doutrina. Existem pessoas que hoje podemos dizer que são os pastores, bispos e apóstolos, que já não concordam com as sãs palavras do Senhor Jesus.
Esses deturpam as escrituras. Esses começam a enganar as pessoas, ensinando o que não devem, por torpe ganância. É assim que acontece. E eles conseguem arrebanhar os incautos, os ingênuos e inocentes. E tornam essas pessoas sua massa de manobra. Eles dirigem o corpo inteiro dessas pessoas, com aquilo que eles falam, pregam, ensinam. As pessoas seguem isso com uma avidez incrível. Então, meus irmãos, essa é a situação que está aí. Essa é a realidade que faz com que as denominações estejam cheias disso aí. Cheias mesmo. Então, para aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, além de serem perseguidos, eles não podem participar dessa sujeira, dessa imundícia, dessa porcaria que se tornou esse meio evangélico, nessas denominações aí, onde o evangelho misturado para pervertido corre à solta. É isso que acontece. Esse é o mal em que muitos estão envolvidos, participando, consentindo, aceitando, abraçando, se amoldando, se conformando com essa situação que só traz más consequências para a vida de todos eles. Você quer isso para a sua vida? Porque eu não quero para a minha vida esse tipo de coisa. Porque o Senhor Jesus não nos chamou para isso. Ele não chamou ninguém para isso. Pelo contrário, ele chamou você para fugir disso aí, escapar, sair fora disso aí. Ele está te chamando hoje para você escapar. Essa mensagem aqui é aquilo que ele está usando hoje para chamar você para sair fora disso aí e para voltar para o evangelho genuíno, puro e simples, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, o mesmo evangelho do reino que um dia o Senhor Jesus pregou, é nesse que nós devemos permanecer na verdade dele. É nesse evangelho que nós devemos permanecer e nunca se afastar da esperança desse evangelho, em tempo algum. Então, a nossa fidelidade para com o Senhor Jesus tem que ser aquilo pelo qual devemos viver de um modo digno do evangelho. Tem que ser assim. Então, meus irmãos, tudo o que está sendo falado hoje, aqui, é para a sua vida e para a minha vida também. Porque nós, que estamos em Cristo, não podemos deixar que nada possa nos desviar de Cristo Jesus. E o que mais tem desviado as pessoas de Cristo Jesus hoje é o evangelho misturado, deturpado e pervertido. Está por aí, nas denominações. É assim que acontece. E muitos pastores, bispos e apóstolos estão consentindo com isso. Porque eles são os principais pregadores desse evangelho misturado, deturpado e pervertido. Que só serve para isso mesmo, para perverter a vida das pessoas, para perturbar a vida das pessoas, misturar as pessoas nesse engano aí. As pessoas ficam envolvidas, enredadas por isso. É como se não tivesse saída. Mas hoje o Senhor Jesus dá a saída, dá a oportunidade de todos eles saírem disso aí, fugirem, escaparem, saindo fora, para sempre, para nunca mais voltar para isso aí. O que eles precisam é voltar para o evangelho genuíno, puro e simples, para o Senhor Jesus, porque só dessa forma eles irão conseguir viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, com uma vida cristã saudável, perfeita, que vai se aperfeiçoando cada vez mais, progredindo cada vez mais, crescendo em Cristo Jesus, se edificando ainda mais em Cristo Jesus, se firmando ainda mais, e nunca se desviando da verdade que ouviu, dita pelo próprio Senhor Jesus, que hoje nós podemos ler nas Escrituras, tudo que ele falou, tudo que ele começou a fazer e ensinar, está registrado ali, para que nós possamos nos firmar em tudo aquilo que ele
começou a fazer ensinar, principalmente a pregação do Evangelho do Reino. Então, meus irmãos, eu espero que essa mensagem inicial sobre o Evangelho possa edificar a sua vida de alguma forma para que você viva para o inteiro agrado do seu Jesus para sempre. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseada nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje. Com essa mensagem, Ele quer nos edificar ainda mais. E o nome dessa mensagem é Descanso nos braços de Deus. Sim, meus irmãos, você e eu temos que descansar nos braços de Deus. E para descansarmos nos braços de Deus, nós devemos fazer algo que o próprio Senhor Jesus um dia falou. Nós não podemos ficar ansiosos por coisa alguma. Não, meus irmãos. Ficar ansioso é algo errado, é algo nocivo. A ansiedade age em sua vida como um fermento para te estragar, para te adoecer, para levar a sua vida a ter essa doença, que hoje já virou doença. Isso, a maior parte da população do mundo sofre desse mal. Meus irmãos, muitos morrem por causa das consequências da ansiedade. Isso leva as pessoas a afligirem seus espíritos. Elas não têm sossego em si mesmas. Ficam sempre ansiosas pelo dia de amanhã, pelo aquilo que vão comer, beber, se vestir, pelo dinheiro que vão ganhar, pela busca de emprego, por várias coisas. As pessoas ficam ansiosas. Essa ansiedade toma conta da vida delas de forma nociva. Isso traz prejuízos para todos. Isso não pode afetar a igreja de jeito nenhum. Por isso que o Senhor Jesus disse para não ficarmos ansiosos de coisa alguma, por nada. Então, meus irmãos, nós devemos aprender essa lição que o Senhor Jesus nos ensinou. Porque isso que Ele ensinou é doutrina. Essa doutrina tem que nos prevenir da ansiedade. Tem que nos fazer se acautelar, tem que nos fazer se acautelarmos da ansiedade, rebelimos isso em nossas vidas. Não podemos deixar a ansiedade nos dominar dessa forma, como está aí hoje. Isso é um perigo gravíssimo para a vida de todos nós, para a vida da humanidade inteira que sofre desse mal. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus pensou em nosso próprio bem quando disse isso, para não ficarmos ansiosos de coisa alguma. Ele nos instruiu dessa forma. Esse ensino dele tem que permanecer em nossas vidas, porque é o ensino certo para que a nossa vida seja saudável e não fique doente por causa dessa ansiedade exagerada que muitos têm. Então, meus irmãos, o objetivo dessa mensagem é esse, falar sobre esse assunto. Porque o Senhor Jesus, Ele ama o seu povo, aqueles a quem Ele escolheu, aqueles a quem Ele salvou, lavou pelo seu sangue, remiu. A esses, Ele dá essa palavra, Ele traz essa palavra, para não ficarmos ansiosos por coisa alguma. Então, ouça essa palavra do Senhor Jesus hoje e deixe essa palavra curar a sua ansiedade, para que você nunca mais sofra as consequências desse mal que se chama ansiedade. Então, meus irmãos, vamos agir dessa forma, vamos nos estimularmos uns aos outros a não ficarmos ansiosos por coisa alguma, porque quando
não estamos ansiosos por coisa alguma, estamos descansando nos braços de Deus. Esse descanso é bom para nossas almas, é um refrigério, é um alívio que nós devemos ter. Então, meus irmãos, essa mensagem vai ser muito importante. Quando eu ler essa mensagem aqui, você vai entender o porquê. Mas antes de eu ler a mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, porque existem alguns textos das Escrituras que falam sobre ansiedade. Esse aqui é um deles. E esse texto que eu vou ler aqui foi escrito para uma igreja. Esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses. E está escrito assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Vou repetir. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, meus irmãos, diante desse texto, que é muito bem claro e simples, você pode andar ansioso por coisa alguma? Não, você não pode. Então, não fique mais ansioso por coisa alguma. Pare de cometer esse erro. Pare de se afligir, de causar mal para si mesmo. Pare de trazer más consequências causadas pela ansiedade, pelas coisas, por qualquer coisa. Chega disso. Porque quando Paulo escreveu isso para a igreja que estava na cidade de Filipos, com certeza, ali, entre aqueles crentes, mesmo já convertidos ao Senhor Jesus, alguns deles possivelmente deveriam sofrer com essa ansiedade, deveriam ter ansiedade em suas vidas, ficavam ansiosos por algumas coisas. E foi para corrigir essa falha, esse erro, que não pode existir em nossas vidas em tempo algum, foi escrito esse texto para aqueles irmãos. E quando essa epístola foi lida diante deles, diante da igreja, aqueles irmãos foram conscientizados perfeitamente para não ficarem ansiosos por coisa alguma. Essa lição eles aprenderam e com certeza colocaram isso em prática. E não ficaram mais ansiosos por coisa alguma. E isso trouxe benefícios. Quando você não fica ansioso por coisa alguma, você tem benefícios. Mas quando você fica ansioso por algumas coisas, você traz para si más consequências que são nocivas, que não podem existir na sua vida. Então, meus irmãos, o que está escrito aqui é para a igreja. Ser uma igreja saudável, sem essa doença chamada ansiedade. Problema gravíssimo, que pode levar muitas pessoas a terem doenças, a chegarem até a morrer por causa disso. Isso é a gravidade, isso mostra a gravidade dessa ansiedade, que está cometendo muitas vidas por aí. Talvez seja você, eu, ou alguém que nós conhecemos. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele falou para não ficarmos ansiosos por coisa alguma. E Paulo aqui está concordando com aquilo que o Senhor Jesus falou, falando isso para a igreja de Filipos. E o que foi falado para a igreja de Filipos, para não andarem ansiosos por coisa alguma, serve para você hoje. Que você não possa andar ansioso por coisa alguma. Pare com isso. Descanse nos braços de Deus. Ele é seu descanso. Lance a sua ansiedade sobre Ele. É isso que você tem que fazer. E ficar tranquilo. Você tem que se aquietar e saber que o Senhor é o seu Deus e Pai. Ele é que cuida agora de você. Você não é mais de si mesmo, como está escrito. Você pertence àquele que te comprou. Aquele que te comprou é agora o seu Deus e Pai. Ele vai cuidar de você. Para que você não tenha mais nenhuma ansiedade alguma e não ande ansioso por coisa alguma. Mas sim que você se tranquilize o seu coração e descanse o seu coração no Senhor.
Porque Ele é que tem cuidado de você, perfeitamente, todos os dias. Então eu espero que você ouça essa mensagem agora que eu vou ler aqui, que se chama Descanso nos Braços de Deus. E ela começa assim: Está escrito, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Meu irmão, os nossos corpos, almas e espíritos podem ter em Deus ao mesmo tempo descanso, ou seja, eles podem ter sempre sossego, repouso, calmaria e sentimento de alívio, de forma plena e tão profunda que não deixará nenhum espaço ou brecha para a entrada do cansaço, da ansiedade, do desespero, do pânico, do medo e de nada que possa causar aflições em nossos corpos, almas e espíritos. Pois, quando deixamos essas coisas nos atingirem, isso pode nos afetar interiormente, de tal forma que podem gerar em cada um de nós muitas doenças, que podem sim nos atormentar com muitas dores físicas e até espirituais. Meu irmão, não precisamos passar por nada disso em tempo algum, porque temos o nosso Deus e Pai. É sobre Ele que temos que lançar toda a nossa ansiedade, ou seja, toda a perturbação que está em nosso espírito, causada pela insegurança e pelo medo. Sim, meu irmão, nós temos que lançar sobre Ele toda a nossa agonia, impaciência e opressão, porque é Ele, ou seja, o nosso Deus e Pai, que tem hoje, agora, no presente, cuidado de nós. E isso significa que não seremos nós, e sim Ele que vai cuidar, de todas essas coisas para cada um de nós. Assim, nos livraremos de todo o cansaço e de todas as doenças e angústias que isso poderia nos trazer. É assim que está escrito. Leia na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 7. Meu irmão, nós temos que fazer os nossos corpos, almas e espíritos entrarem no descanso de nosso Deus e Pai, porque é só nele que provaremos todos os dias calma, paz, refrigério e sossego. Só assim prosseguiremos saudáveis, leves, tranquilos e aquietados, sabendo e tendo a certeza e a convicção de que Ele é o nosso Deus e Pai. Meu irmão, sentir ansiedade e todas as suas más consequências é normal para qualquer ser humano, mas para cada um de nós que temos Deus como nosso Pai, não é normal querermos lidar com tudo isso sozinhos, pois Deus conhece a nossa estrutura física e psicológica, que é frágil demais para suportar todo esse peso, sem causarmos em nós mesmos doenças que causam aflição em nosso espírito. E para nos livrarmos de tudo isso, temos sim que lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele. Só então teremos descanso para nossas almas, nos braços de nosso Deus e Pai, para sempre. Então, meus irmãos, o que nos resta fazer agora? Será que devemos continuar com essa ansiedade? Será que devemos continuar andando, vivendo ansiosos por alguma coisa, por qualquer coisa que existe nesse mundo?
Não, meus irmãos, não devemos fazer isso. O ensino do Senhor Jesus, que está em concordância com o texto que foi lido aqui, da Epístola de Paulo aos Filipenses, esse trecho, esse ensinamento nos traz conforto. É para confortar as nossas vidas. É para nos dar ânimo. É para tornar as nossas vidas saudáveis. Longe dessa doença que se chama ansiedade. Isso não pode fazer parte das nossas vidas. Isso não pode causar um mal no organismo chamado igreja. É hora de se curar disso aí. A única maneira de você se curar disso é você lançando toda a sua ansiedade sobre Deus, como está escrito para você fazer. Você tem que fazer isso, lançar isso para fora de você e lançar sobre Deus, para que em você não fique mais nenhuma ansiedade, nenhuma aflição de espírito, causando mal à sua vida, trazendo mais consequências, trazendo doenças físicas, psicológicas, emocionais, que podem levar até à morte. Então, meus irmãos, nós devemos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos nos estimular uns aos outros a fazermos isso, a lançarmos a nossa ansiedade sobre Deus. É assim que deve ser. Ele quer isso. O nosso Deus e Pai quer isso. Ele não quer ver os seus filhos sofrendo por essa doença chamada ansiedade. Ele não quer fazer, ele não quer isso, em tempo algum. Leia o que o Senhor Jesus disse sobre esse assunto, no qual ele mesmo fala que nós, para com o nosso Deus e Pai, valemos muito mais do que as aves. Se as aves não se preocupam, se as aves não se preocupam, se as aves não são afetadas por essa ansiedade, porque elas vivem com, vamos dizer assim, uma confiança de que Deus vai as alimentar na hora certa. Então, meus irmãos, se nós valemos muito mais do que as aves, o cuidado de Deus para com as nossas vidas é muito mais superior ao do que das aves. Porque para o nosso Deus e Pai nós valemos muito mais do que as aves. Principalmente pelo fato de Ele ter nos comprado por bom preço, para sermos dele, para sermos o povo de propriedade exclusiva dele. Para esse povo, Ele quer que esse povo lance sobre ele toda a sua ansiedade. É assim que deve ser. Para que possamos ficar livres desse mal. E para que possamos receber de Deus o nosso sustento, dia após dia. Porque Ele sabe as coisas que nós precisamos. Ele sabe. Mas nós devemos pedir. E Ele nos dará boas coisas aos que pedirem. É o que está escrito. É assim que Ele cuida de nós. Então, meus irmãos, essa mensagem foi muito séria e importante. Eu sei que essa mensagem vai ajudar muitas pessoas, porque é uma mensagem que vem da parte do Senhor Jesus. E serve para a minha vida também, e para a sua também. Então eu espero que com essa mensagem sirva de edificação para a sua vida, para que a sua vida em Cristo seja saudável, sem nenhuma ansiedade. E você pode ter certeza de que o nosso Deus e Pai, Ele está conosco. E descansar nos braços dEle, sossegar nossas almas, nosso coração, descansar de forma confortável. Ele faz isso conosco, dia após dia. Temos que ter essa certeza, essa convicção, porque é assim que acontece. Tudo o que está escrito a respeito disso acontece realmente. É assim que Ele age. Então, meus irmãos, vamos nos guardar nisso. Vamos ter confiança no nosso Deus e Pai. Ele está conosco sempre, suprindo as nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Então, com essa convicção,
podemos sempre agradecer a Deus por estarmos descansando nos braços dele, sem nenhuma ansiedade. Eu espero que essa mensagem possa edificar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.